Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre hora certa, quer dizer, hora mais ou menos certa. Como que é isso? Quando a gente morava em Quirinópolis, a gente não tinha relógio, nem de parede, nem de pulso, nem ninguém tinha, nem vizinho não tinha, nem ninguém que estivesse por perto tinha. Nós tínhamos dois relógios, não desses convencionais. Um dos nossos relógios era o Tizé. O Tizé era mestre em colocar a mão na testa para apagar um pouco do clarão do sol na cara, olhar a altura do sol no céu e dizer que horas são. Quando tinha por acaso aparecer alguém lá com um relógio, a gente pedia ele para fazer isso para conferir se dava certo. E não é que dava certinho, ele sempre acertava. Se ele falava que era meio-dia, ou se era 3 horas da tarde, ou se era 5 horas, ou se era 6, ou se era 9, ele acertava. Ele era craque, mas craque mesmo, de saber a hora. Outra maneira que a gente tinha de saber a hora eram os ônibus. Passava um ônibus lá na estrada, buzinando para tirar algum gado que porventura estivesse na estrada de terra, né? Os boi iam beber água lá na ponte do rio Córrego dos Esteios, que era no fundo da nossa chácara, e sempre tinha boi por lá. Então o ônibus já sabia, descia a estrada buzinando lá, com aquela buzina mais forte. Não é bip bip mexer com o moço, não. Aquela buzina, pom, mais ou menos assim, né? Eu não sei imitar direito aí, mas dá para vocês saberem o que eu estou falando. Então ele descia mais ou menos um quilômetro ou meio quilômetro buzinando essa buzina. Toda a região sabia que estava passando ônibus das 9, ou das 11, ou das 3, ou das 5 da tarde, ou do meio-dia, ou das 4, ou das 8, que era três indo de Rio Verde e Quirinópolis para Paranaiguara e São Simão, e 3 voltando de Paranaiguara e São Simão para Quirinópolis e para Rio Verde por dia. Eram os ônibus da Aviação Melo e da Asa Verde. Esses eram os nossos relógios lá. E além desses, o Tizé. O Tizé era um relógio bom, preciso. E não errava, não. Quando tinha alguém com relógio, a gente conferia, ele acertava sempre. Tinha pegado o jeito, né? Com o andar do sol no céu, ele sabia que horas eram certinho. Mas também naquele mundo lá, para que a gente queria saber hora? Era mais por curiosidade, uma hora ou outra, mas hora de almoçar, lanchar, merendar, lá era merendar, não era lanchar. Hora de merendar, almoçar, jantar, a gente sabia pelo andar da carruagem, pelo andar do dia. O relógio era só besteira, curiosidade, uma hora ou outra. Mas dava para passar muito bem sem. E fora isso, ainda tinha o Tizé, que acertava a hora toda vez que eu conferi quando tinha alguém lá com relógio. Ele era craque, mas craque. Era o nosso relógio. Fora ele, os ônibus. E fora isso, não precisava de mais nada também. Naquele fim de mundo, não precisava de saber a hora, não. Aliás, o tempo bom. Não precisava saber a hora, não precisava saber se o banco ia abrir ou fechar, não precisava saber se tinha conta para pagar ou não. Não precisava saber se o armazém ia abrir ou não, já tinha aberto ou não, se a padaria tinha aberto ou tinha fechado. Não precisava nada disso. Por isso que era a vida que dava para a gente viver muitos e muitos anos se tivesse continuado lá. Sem esse estresse na cidade, sem AVC, sem táxi para dar dor de cabeça e pouco dinheiro e muita dor de cabeça. Tá certo que ia ser um trabalho mais pesado, né? Trabalhar no campo, mas em matéria de saúde e de longevidade de vida seria muito melhor. Mas não foi assim que aconteceu, paciência. Eu queria mais era compartilhar com vocês esse relógio nosso, esses relógios nossos, que eram o Tizé e os ônibus. Eu lembrei disso por acaso e quando eu lembro eu gosto de contar para vocês também. Talvez vocês se lembrem, talvez não.
Se não lembra, fica sabendo que era assim. Só sei que foi assim. E era todo mundo na roça, era desse jeito. Tinha várias fazendas lá em volta, várias casas, vários donos de fazenda e vários agregados com suas famílias. Todo mundo usava pelo mesmo regulagem do sol. Pelo andar do sol no céu, a lua, quando a lua nascia de tarde, sabia se era 6 ou 7 horas ou 8 horas da noite. Lá não tinha que preocupar com o horário de verão também. A gente nem sabia se existia isso, se tinha acontecido ou não. Ô, tempo bom. Eu fico pensando, será que se eu tivesse lá a vida inteira, será que eu tinha tido um AVC? Porque um AVC pode ser que tenha. O médico disse que eu já estava propenso a ter desde a nascença, então provavelmente eu tinha tido. Mas eu fico pensando, se eu não tivesse passado estresse com táxi, com imobiliária, com laboratório, com chefe ruim, será que isso não tinha, se não evitado, pelo menos atrasado e muito acontecimento desse? Bom, de qualquer forma, não estou querendo discutir isso agora, vim só falar para vocês como é que era o nosso relógio, como que era o nosso relógio naquele tempo, como que a gente regulava o tempo. E regulava os de semana e mês era pela lua. Pela lua. Pegava uma folhinha e descobria que naquele dia era lua tal. A partir daí estava feito, estava encaminhado o negócio. Daí uma semana era outra lua, mais uma semana outra lua. Então se a lua mudava, tinha mudado a semana. Aí minha mãe falava muito assim, de hoje a 15, de hoje a 8, de hoje a 15, que era daí uma semana ou duas. Falava, hoje nasceu a lua nova, quer dizer que daqui a 15 é a lua crescente. E gostava de saber isso para saber se era hora de plantar, que tem a hora certa de plantar. A lua regula tudo isso, né? Na roça e no mar que a gente fica sabendo. Plantar na lua cheia é melhor. Cortar o cabelo na lua cheia deixa o cabelo mais cheio. Pode muita gente não acreditar, mas é verdade. Cortar no minguante deixa o cabelo menos, mais difícil de crescer. E eu tive essa experiência na praia. Lá em Belém, a maré subia e baixava de acordo com a lua. Se era lua nova, ela baixava mais tarde, subia mais cedo. Se era nova lua cheia, era o contrário. E é incrível como a natureza funciona e como que era desse jeitinho. Eu observava sempre, não tinha falha, não falhava um dia. Porque nosso relógio pode falhar, nosso celular pode falhar, mas o giro da lua, a regulagem das marés e outras coisas mais, não falha. É incrível. Mistérios, mistérios da vida. Dizem que até a mulher ficar mais fértil ou menos fértil, a lua regula. Aí eu já não sei, mas quem tem experiência nisso e viveu isso sabe. Minha mãe lembra. As mulheres ficaram mais grávidas numa determinada lua. Menstruavam ou não menstruavam numa determinada lua. Interessantíssimo, eu acho. Acho ainda, até hoje. Apesar de que hoje a gente nem vê lua mais, né? Muito raramente eu vejo uma lua linda, prateada, passando aqui sobre minha casa. Raramente eu vejo e raramente ela passa também. E raramente coincide ela passar e eu poder ver e o céu estar claro, não ter poluição, não ter outra coisa atrapalhando. É isso aí, pessoal. Eu queria falar para vocês hoje sobre o tempo, sobre como eram as coisas,
como que foi as coisas no nosso tempo, na roça. Curiosidade aí para quem gosta de curiosidades. Tá bom? Um abraço.